nossa programação de retratos e relatos, estamos fazendo uma grande reportagem sobre o esporte de São Gotardo nos anos 50, 60, até o ano 2000. E hoje nós temos a grata satisfação de ter conosco um grande zagueiro que fazia dupla com o Ladinho. Nada menos que Dr. Zé Pessoa, que nós vamos carinhosamente chamar de Zé Pessoa, com todo o respeito, mas depois do nosso apoio cultural. Epa, vamos assistir televisão? Vem! Mamãe, essa é minha melhor amiga, Ana Vitória. Prazer, Ana Vitória. Continuando aqui a nossa conversa com o Dr. Zé, eu gostaria de começar assim um pouco anedótico, porque uma passagem com o Botões, que também foi seu companheiro de futebol, ele fala assim, parece que o senhor falou assim, o Botões era aquele criador de casos, Criador de casos. Não é? Era criador de casos. O Botões é o criador de casos. Aí o Botões retruca falando assim, mas o senhor era o caneleiro, era assim mesmo? É isso mesmo. Mas eu tenho uma expressão, uma nota a fazer do Botões. Foi, a meu ver, um dos jogadores mais inteligentes que eu conheci. Tanto que ele me falou uma vez, e ele jogou no time dos velhos, do meu time, depois lá no clube, né? Era o Real Matismo? O Real Matismo, ele era do ponta esquerda. E as jogadas do Botões eram diferentes. E ele me dizia que quando jogava no Esparta, ele se sentia muito de jogar perto de um determinado jogador, que eu não vou falar o nome, não, porque é um ídolo em São Gotardo. Ele falou, esse caboclo não tem nada dentro da cabeça. Não adianta você arrumar uma bola no jeito para ele, que ele não sabe te devolver. Ele sabe jogar lá para frente, mas não sabe te devolver. Então, era realmente um jogador de grande massa cinzenta, o nosso amigo Botões. Gostava muito dele. Pois é, mas há algumas críticas ao Botões. Uma delas é a seguinte, que ele tinha um petardo, era uma canhotaça, né? Canhoto, é o famoso canhoteiro. Aqui em São Gotardo, às vezes eu me encontro com pessoas que jogaram lá em São Gotardo ou contra São Gotardo, então eles perguntam por ninguém, mas pelo Botões. E eles tinham Botões como um grande jogador de futebol.
Então, esse reconhecimento não é meu, é de mais gente, né? Então, foi, não, ele está lá, infelizmente, pegou um pouco de adiposidade, está um pouco gordo, e não está ajudando não, mas está lá com Botões. Pois é, mas agora a crítica ao Botões. Dizia o seguinte, que passava a bola para ele, se ele tivesse aqui, a bola fosse a 1 metro ou 2 de distância, ele não ia. A bola tinha que ir no pé. A bola tinha que ir no, ele era inteligente. Ele fala, então ele acha que a bola é obrigada a ir no pé dele. E não ele correr feito um doido atrás da bola. Ou seja, não. O cara tinha que saber passar a bola, né? Quando eu fui para técnico de futebol, do Esparta, parecia um cara lá qualquer. E eu jogo nessa posição, jogo naquela outra, e eu corro aqui, vou lá e busco. Ele falou assim, calmamente para o sujeito, se eu precisasse gente para correria, eu ia comprar um cavalo, uns 12 cavalos, podendo. Não preciso de você, não. Muito obrigado pela sua presença, viu? E por você ter vindo aqui. Muito obrigado. Pois é, e ele foi um técnico vitorioso também, né? Foi um técnico vitorioso. É um sujeito que sabia das coisas, né? Então nós temos que obedecer a essas pessoas inteligentes que nos ensinam as coisas, né? Doutor, mas já falamos um pouco do Botões, inclusive até provocando ele para uma entrevista, sabe? Que ele está se negando a essa entrevista, mas vai ter que conceder essa entrevista, não, ele né? tem que conceder, porque ele é um sujeito que tem muita coisa a falar. Ele é uma inteligência dentro de um campo, às vezes até desperdiçado. Mas o que eu estou notando, as suas propostas, é que você está montando uma história do futebol de São Gotardo. Aí já é outra conversa. E você vai montar uma história, você vai contar uma história, o que você tem que fazer? Ir ao passado. Então você está voltando ao passado em São Gotardo e trazendo o passado para o presente. E para nesse presente você manipulá-lo e nesse presente que você vai fazer a história do futebol de São Gotardo. Eu já sei o seguinte, o senhor veio de Matutina. Sim. Já formado médico, foi para São Gotardo, a sua carreira no Esparta começou em 1957. O senhor pode falar um pouco sobre esse Esparta de 57? Quem que era o técnico, a equipe, o senhor lembra? O técnico do Esparta era o Olavo Bilac de Resende, uma grande figura. E o tenente, como é que é o nome deles? Tenente, eu sei. Tem gente dele em São Gotardo hoje. Tem gente em São Gotardo hoje do tenente. Mora naquela rua, saída de Matutina ali. Conheço muito eles. Ele era o outro. Então ficavam aqueles dois tremendo lá na beira do campo, e nós lá dentro do campo, e eles não tinham direção técnica nenhuma. Eles não sabiam de nada de futebol. Não sabiam nada de exercício, como é que preparava fisicamente o jogador. Eles não sabiam nada disso. Mas eram os dois técnicos, eram os dois maiores torcedores do Esparta. E o Esparta tinha também uns 4 ou 5 torcedores contra. É mesmo? Ciro Franco, Liprand de Melo. E tinha mais 2, que eram contra. Torcia para perder, né? Em qualquer circunstância, eles torciam para que o Esparta perdesse e nós ganhávamos todos os jogos, né? Todos os jogos. Então eles eram assim, meio frustrados na torcida dele, né? Absolutamente frustrados. Doutor, mas faz a escalação para nós do time. Quem que era o goleiro? Era o Carlinhos. Carlinhos. O Carlinhos era um bombeiro municipal. O pai dele, você conhece muito bem, o pai dele era bombeiro municipal, sofreu um acidente perto da guarda, que um caminhão encontra com o outro e um ferro vem e atravessa ele. Esqueci o nome dele aqui no momento, mas era ele. Bom sujeito. Eu e o Ladinho, e tinha o esquerdo da irmã do Dezinho, me deixa. Viva? Não. O de Chagas.
Levi. Levi, né? Tinha o Levi. Tinha um outro que era de fora, foi importado, eu esqueci o nome dele. E na frente o Viola, que trabalhava na fábrica de queijo. Tinha o Zé Baiano, famoso Zé Baiano. Tinha o Dezinho, o cérebro do time, o Zé de Castro, o craque do time. Tem uma diferença entre craque e cérebro. Tem uma diferença aí, né? Eram os dois principais, o Zé de Castro e o Dezinho. E o Zé Baiano para marcar gol. E o Zé botou ele lá na ponta esquerda e na outra ponta esse rapaz do Capirica, esqueci o nome. Tá por aí. E ele dava um time a troco de campo, de frango, né? Ah, troco de frango. Troco de frango. Então, era um time que ganhava. Nós não tínhamos condução, nós não tínhamos auxílio de ninguém, não se falava em prefeitura, todo mundo tinha um carro. Todo mundo não, muita gente tinha um carro, então esses poucos carros que poucos tinham, carregavam o time para todo lado, né? Em São Gotardo, o senhor jogava contra quem em São Gotardo? Lá nós existia naquela época o campeonato do Alto Paranaíba. São Gotardo, Araxá, Patos, Carmo não. Carmo não era aceito. É? Não era. Tinha uma discriminação. Discriminação ou a bem da disciplina, quem sabe, né? Que me perdoa os carmenses, que são muito amigos. Tinha muita confusão. O Carmo fazia muita confusão. Então eles acharam por bem não colocar o Carmo. Tá, mas continuando, tinha Dores? Não, Dores não. E Biá? Era de São Gotardo para cá, para o Triângulo, né? Sim. Dores, Araxá, Patrocínio. Lagamar? Não, mas por ali. Certo. E existia esse campeonato. Houve que um jogo em São Gotardo contra um time daqui. Como é que não é o nome do time daqui? É dois times que tinha aqui. Time de Araxá, né? É. E foi um jogador, um centroavante, espigado, valente. E começou a ficar valente, eu fui baixar a moral dele. O senhor chegou aí no campo? Eu cheguei no rumo. E ele ficou muito nervoso comigo e tal, aquela coisa toda. E falou, o dia que você for jogar em Araxá, que era lá em cá, né? Mata-mata. Nós tínhamos. Era mata-mata. O dia que você for em Araxá, eu quero estudar anatomia em você. Ó, ele falou isso. Foi, estamos aí. Vim. Quando eu vi, tinha um juiz da Federação Mineira de Futebol, o Aitan Martim. Bebendo cerveja lá no vestiário do time. Eu falei, você está bebendo cerveja e acusa de quem? Alguém patrocina essa cerveja? Ele nem me deu a resposta. Começou o jogo, eu vi que ele não estava muito bem estacionado. Uma hora esse centroavante deu um pulo em cima de mim, aqui na minha cara, sentou na minha cara. E quando eu deixei no chão, ele já desceu longe de mim. Eu tirei. Aí o juiz veio em cima de mim, não tinha cartão, para me expulsar. E me expulsou. E quando me expulsou, eu agarrei o pescoço para a camisa. O Z8 é um jogador do Carmo que jogava no Esparta, também é V8, é uma filha. Ah, sim, já vi falar. É o V8. E outros. E cada um dava um chute no juiz. O juiz expulsou 6. 6 do Esparta. Nós estávamos na semifinal. Nossa. E acabou o time aí, foi 6 elementos expulsos, né, julgados. E não podiam mais jogar. E nós perdemos o campeonato por causa disso. Nós fizemos uma reunião em São Gotardo, na segunda-feira, na rodoviária, esperando o ônibus de Araxá passar com o danado do juiz, para ver se nós batíamos uma caixa com o juiz, né? E ele não apareceu, foi de trem. Foi de trem. Foi de trem. Mas muitas coisas interessantes aconteceram nessa vida de futebol, né? Muitas coisas agradáveis, muitas coisas emocionais. Eu tive um grande processo emocional, certa vez que eu estava fazendo uma cirurgia
de uma moça aqui de Araxá, cirurgia cardíaca, não usual no Brasil Central. Eu e o Célio fizemos essa cirurgia nessa moça. E houve um acidente, demora mais de meia hora contornar aquilo. Então, quando eu cheguei no campo de futebol, o jogo já tinha começado, havia mais de meia hora, eu cheguei e logo o técnico me botou em campo. Foi para mim um momento de grande emoção. Você sair de uma briga científica, né? Tecnológica, e entrar num campo de bola é muito agradável, né? É. Duas coisas agradáveis. Mas me emocionou muito. E eu tenho isso na minha cabeça. Lá no Esparta. Lá no Esparta. Então, eu tinha essas duas funções. Eu me lembro, às vezes, do acidente dentro do campo de bola. Eu assistia, não podia não, mas eu assistia, né? Mas não podia. Você sabe isso? Que o médico não pode jogar futebol, e se ele entra no campo de futebol, ele não é médico mais. Lá em Patos, me tiraram de campo de futebol. Em Patos, não deixaram eu jogar, não. Ora. Mas eu me lembro do Bastião Franco jogando lá, ele desloca o cotovelo, né? Deslocou, pronto. Eu deitei lá no chão e puxei o braço dele, e ele continuou jogando. Então são essas coisas interessantes que acontecem na vida do esportista, né? Nós tivemos uma grande partida em Gordura, lá embaixo, no Gordura. Contra o Ouro Verde. Eu não lembro o nome do time. Ouro Verde, né? Tinha um sujeito lá que deu um almoço para nós, como é que eu vou lembrar o nome dele? Impossível, né? Joaquim Gatimão. É o nome do Joaquim, né? Mas é interessante. Eu tinha um livro que eu falei muito sobre a história do Gordura. Eu me limitei muito à história do Gordura, né? Então ele tinha um futebol, o Gordura jogava em São Gotardo, o São Gotardo jogava no Gordura. Era uma amizade, né? De gente de casa. O senhor pode citar alguns craques lá do Gordura que jogaram com o senhor no Esparta? Eu não sei o nome deles, mas... Alaor é um deles. O Alaor é de lá, jogava no Esparta, né? Esse Alaor, o Luizinho. O Luiz era um grande jogador de futebol. Eu não sei que Luiz era esse, mas era um grande jogador de futebol. O Esparta não jogava sem o Luiz. Ele era meia-direita, junto com o Dezinho. Junto com o Dezinho. Pois é, agora voltando ao Dezinho, o senhor falou que o Dezinho era o cérebro do time. O Dezinho era o cérebro do time. O Dezinho sabia o que falar. É como se diz na modernidade hoje, né? Ele sabia conversar com a bola. Não, o Dezinho não era, ele não fazia falta, ele era pequeno. Ele orientava os ele era pequeno. E ele comandava, orientava ali, distribuía, fazia tudo. Ele era fantástico, o Dezinho, sem dúvida nenhuma. Agora, qual que é a diferença que o senhor faz entre o cérebro e o craque? O craque o senhor falou que é o Zé de Castro. O craque é físico, o cérebro é mental, intelectual, né? É um jogador intelectual. Heleno de Freitas, do Botafogo, de 1948, foi um homem intelectual, morreu doido. Morreu em Barbacena, morreu doido. Então, era um homem intelectual. Domingos da Guia era um homem intelectual, né? Zito, da seleção de 58, era um intelectual. Havia a enciclopédia do futebol brasileiro, que chamava Newton Santos, a enciclopédia do futebol brasileiro. Pois é, mas agora voltando ao craque, que era o Zé de Castro. O Zé de Castro era o grande batedor de faltas. Igual aquele goleiro de São Paulo hoje, o Rogério Ceni. Uma bola do Rogério Ceni, um foul fora da área, é meio gol. Raramente ele erra um gol, né? Ele faz gol mesmo. Assim era o Zé de Castro. Era um grande batedor de falta. E era também um grande jogador de futebol, né? Ele era bancário, ele era bom. Ele driblava bem, é isso? Ele era um craque assim, melê. Jogador, não. Ele é decisivo. Sim. Objetivo.
Dava muita assistência para o Zé do Baiano. Tudo. Muito. Ele era o Zé Baiano jogava na frente dele. Ele era central, o Zé Baiano era center forte, naquele tempo, né? No tempo inglês, center forward. Hoje não existe, mas hoje é avante. Hoje rala, meia, a gente nem sabe mais. Eu não sei. Tem uma diferença entre o center alf e o center for. O center alfa é centro dos. Ele ficava entre os dois alvos da defesa. Ele era no meio do campo. E o center fora é o homem lá dentro da área. Que era o Zé do Baiano. Center forward, quer dizer, para frente. O inglês. O forward, para frente. Certo. Half, metade. Center, half, metade. Não se falar zagueiro, falar back. Não, né? era back. Quer dizer, back quer dizer atrás. Né? O goleiro é o keeper. Quer dizer, keeper em inglês quer dizer guardador. Goalkeeper, guardador. Doutor, mas eu queria que o senhor falasse também um pouco sobre o grande craque que se diz lá, que é o Zé do Baiano. Sim. O senhor não é assim muito. Não concorda muito bem com isso. Mas de qualquer maneira era um craque. Não discordo nunca do Zé Baiano. Era um grande craque. Era um grande craque. Mas tinha outro melhor que ele. Para o senhor era o Dezinho, que era o Não, Zé. eu nunca fui um grande. O Dezinho foi o grande jogador. Grande jogador. Foi um intelectual. Mas fala um Do pouco time. sobre o Zé do Baiano. O Zé Baiano Como é que era o sujeito- estilo dele? O estilo dele era assim, largado. Ele ligava para nada. Ele era aquele trem magro, alto, ágil. Claro, tinha que ser ágil, principalmente sobre a cabeça, né? O Zé Baiano com a bola alta dentro da cabeça, ele era o dono da bola, né? Tanto que ele era o artilheiro do time. E era um grande sujeito, filho de um enorme sujeito chamado Baiano, né? Saudosa memória do Baiano, né? O Baiano fazia de tudo, botafoguense. Então, falar nisso, falei anedota, você falou aí, o Olavo Rezende, técnico, sabido, né? Já naquele tempo usava um pouco de televisão com tape, passava depois, né? E ele apostava com o Antônio Biel. Ele falou, Antônio Biel, eu sou aquele time preto e branco, eu aposto nele. Você aposta no outro? Eu aposto. Ele gostava de apostar, né? E ele já conhecia o resultado. Claro, então ele apostava no que ia ganhar, né? E ganhava dinheiro do Antônio Biel, né? Mas são as anedotas do futebol e outras, né? Mas era interessante. Mas era um futebol alegre, o povo gostava, o povo comparecia. O povo assistia, comparecia. Enchia aquele campo. Pagava ingresso? Pagava ingresso, pagava. O povo enchia aquele campo, todo jogo do Esparta enchia. Aquilo era uma festa na cidade. Era, o dia de jogo era dia de jogo. Hoje não existe mais isso, né, doutor? Infelizmente, outras coisas tomaram conta do futebol. Hoje é verdade que tem o futebol de campo, o futebol society, né? Mas não é aquele futebol, aquela alegria do futebol de Era uma campo. coisa alegre, né? Era uma coisa O pessoal ganhava dinheiro? Nada, não. Os que vinham de fora, houve um tempo que o Esparta se meteu a profissional, contratou gente de fora, contratou o Viola e o center alfa, eu esqueci o nome deles. E um goleiro, Hélio goleiro. Foram contratados. Esse goleiro que eu não conhecia, que é o Hélio. Foram contratados. Inclusive o Botões também veio, foi nessa, O né? Botões também veio para o Banco Comércio. O Botões é de Passo, ué. O próprio Dezinho e o Biba também. Também vieram. de Passo. Desenho mesmo eram de Patos. Dois Foi um anos. entusiasmo por causa da glória, do Esparta que ganhou o campeonato. O Esparta teve a sua glória, né? Era um time respeitável naquela região. São Gotardo, de certa forma, se projetava com o Esparta, né? Se projetava com o Esparta. Era. O Esparta. Hoje aqui, em Jardim de Araxá, você fala Esparta, todo mundo sabe o que é Esparta. Aqui em Araxá, todo mundo sabe o que é Esparta. Muito. E é engraçado. E o jogador do Esparta que mais chamou a atenção,
E que chama a atenção aqui em Araxá é o Botões. Todo mundo que eu conversa, fala, e o Botões? É. Agora, a minha fama ruim é em Patos. Nossa. O senhor tem fama ruim lá, doutor? É péssima. O senhor andou calçando alguém lá? É, ainda eu tive com um médico lá esse dia, o doutor Giovanni, e com o pai dele. Eles foram a Belo Horizonte quando nós fomos receber o título de escritores médicos. Deram isso lá para nós, não sei porquê. E ele estava, esse Giovanni, com o pai. E nós conversando, o pai dele falou, o seu Zé Pessoa? Eu sou. Não sou o cavalo. O cavalo. É desse jeito. Porque o senhor se dirige tão amavelmente à minha pessoa. O senhor me arrebentou todo, me aleijou. O senhor quer que eu fale bem do senhor? Não vou falar, não. Então, meu abraço aqui, ficamos muito amigos, né? Depois eu fui consultar com o filho dele, que era pneumologista, e outros lá. Outros também falaram dos nossos jogos. A fama ficou, né? A fama ficou. É. Mas E ele jogava em qual time? Era o RT ou o Mamoré? eu não sei, lá tinha RT, Mamoré, eram os dois. Eu não sei qual time que ele jogava. Ele é dos Amorim. Tinha uns Amorim grandes lá. A família Amorim grande, em Patos, né? Qual foi o time mais assim conhecido contra o qual o senhor jogou? Porque o Ganga, por exemplo, falou que jogou contra o América Mineiro e o Sparta ganhou de 1-0. O senhor se lembra de algum? Olaria? Olaria. Como é que foi esse jogo, doutor? Esse jogo foi empatado. O Olaria era um time bom, quer dizer, era um time profissional que sabia jogar com a bola, né? E o futebol é interessante, nós jogávamos na espinha. Na espinha lá do peixe? É. Cada um pegava a bola e se mandava sozinho e ia até perder. Apareceu lá um time do Arapuá, jogar lá na espinha. E passando bola um para o outro assim, cruzando bola, eu achei aquilo interessante. Mas como é que joga desse jeito? Porque lá eu pudesse driblar mais, fosse mais valente, que era bom, né? É o Lázaro, meu irmão, sabia driblar e passava, porque era muito forte, né? Era o bom. Eu jogava sozinho. No peito tinha equipe, no né? Peito, não tinha equipe, não tinha conjunto. Né? E ninguém achava que ganhava Ganhava o que fosse mais forte. mais resistente. A lei do mais resistente, lei do mais forte. E os outros iam passando bola um para o outro. Eu achei que interessante. Como é que faz isso, né? Achei bonito. Agrada, claro, né? Tudo que é bonito agrada. O senhor jogou no Sparta até que ano? Difícil responder? É difícil responder porque eu trabalhava no hospital. Era meio intermitente assim, né? Eu ia ao hospital e geralmente sábado, domingo, que tinha jogo e eu tinha serviço lá no hospital. Serviço, ia com a família toda para o hospital, né? E eu joguei até 62, 63, 64, depois passando para o Real Matismo, que era o time dos velhos lá, do Clube Campestre São Gotardo, e que durou muito tempo. E ainda tem retrato deles aí. Temos, inclusive, um retrato do Nuco Arapuá, padre lá do Arapuá, que morreu. Já era o Real Matismo? Real Almir. Morreu. Ele tinha o time dele lá e fez o jogo e convidou o Sparta para jogar lá com o time dele. Nós fomos tão bem recebidos pelo atual prefeito, que era do cartório, o Lalá. O Lalá, jogador. Então era aquela coisa, né? Aquela gentileza, tocando, almoçando e tal. Eles vieram São Gotardo, empatamos lá. E eu falei com o juiz, ninguém pode ganhar, não. Quem era o juiz? Julinho Morato. Tinha que arrumar um resultado favorável aos dois. Você vai ser o juiz, mas você não deixa ninguém ganhar. Arruma o seu jeito aí.
E nós começamos a perder de 1-0 e não tinha jeito. Pênalti, ele inventou, a bola bateu na bunda do jogador e apitou pênalti. Bateu o pênalti, o goleiro pegou. Andou. Outro. Bateu outra vez. Aconteceu a mesma coisa, andou. Até que fizesse o gol, empatou. E lá vai, e o time lá vai apertando, o time deles era melhor que o nosso. Vai apertando, faltava 15 minutos e ele apitando coisas a nosso favor. Certo. E outras contra. Aqui é contra o Dias falava, o Dias, meu irmão, Ranziza. Pois é, esse juiz está roubando contra nós, esse tal de Julinho. Isso é um ladrão. Certo. O Julinho passava perto de mim, como é que eu faço? Eu disse, está bravo comigo. Como é que eu vou fazer isso aí? Segura ele aí. Ele e o Ademar, juiz. O Ademar, juiz, também era jogador. Bravo com o Julinho, que está apitando contra. Ele terminou o jogo, faltava 12 minutos. Nossa Senhora. Falei, esse time vai levar mais gol e não dá conta de fazer. Eu vou parar com isso. E acabou. Acabou o jogo. Então o outro falta isso. Falei, não, o relógio, vocês têm tudo errado. Quem está certo é o meu. E eu quem manda aqui. Pronto. Acabou o jogo. Isso foi na Matutina? Foi numa piscina. Fomos para fazer do Raimundo Jovem. Um churrascão. O Raimundo jogava? Mas ele era dono da bola, dono do gol, Dono da bola. dono do campo, dono de tudo. Do Raimundo era o Raimundo, né? Dono de tudo. Já hoje ele desistiu. Mas levou para o fazendeiro, foi um churrascão. Você vê um jogo de futebol bacana. Jogo de futebol geralmente dá briga, Era né? alegria, né? Não, lá foi uma alegria, foi uma beleza. Todo mundo alegre. A torcida entrou também naquele Todo clima. mundo. festivo. Ninguém queria ganhar nada, né? Não, ninguém podia ganhar nada. Não podia ganhar. Não podia ganhar nada. Mas foram dias, momentos de grande alegria para nós todos, né? Dia de jogo era dia sagrado. Ninguém falhava. Ninguém ganhava uma meia, uma camisa, um calção, cada um Se virava, né? virasse, que comprasse dele. E assim é todo mundo ganhando, recebendo material esportivo sem pagar. Condução, ninguém pagava condução e não tinha uma condução oficial. Dava-se um jeito, ia. Alguém levava. Onde tinha aquele carro do Alberto Rezende, chamado Xande, lembra? Lembra, Alexandre? Tinha comprido. Oakland, a marca inglesa. Certo. Ele carregava os jogadores. Ele ia muito. Ele torcia, né? Ele torcia, ele ia gente. Eu lembro uma vez, fomos jogar em Dores, quem foi levar nós foi o João Romero, lá em São Gotardo, filho do Pedro Romero, irmão do Vitor Romero, que é médico. Lembra do João Romero? Não. Mexia com óleo. Já ouvi falar, né, meu? Não conhecia. Não conheceu. Ele mexia com motor a óleo, diesel. Certo. Depois foi para Ibiá. E lá ele morreu. Mas ele tinha um carro. E nós fomos lá no Ibiá, falou, você vai dar um jeito de levar nós lá em Dores? Eu levo. E encheu o carro. Cobrou a passagem lá durante a viagem. E chegou lá, faltou um jogador no time. O Edson vai entrar, só falou, mas eu. Você vai entrar. Ele entrou. Legítimo. Perdeu, doutor? Eu não sei mais o que aconteceu lá não, sabe? Não sei mais o que aconteceu. Nem doido, era um chapadão. Né? Doutor, agora Porque era interessante naquele tempo, olha a importância do futebol naquele tempo, não existia campo feito. Você tinha que colher atrás de qual é a fazenda que tem um terreno plano. O João que eu tinha cá na saída da Espinha, em direção à Matutina, lá embaixo, naquele brejo, tinha um pantanal, uma coisa. Fizemos um campo lá, olha, né? O outro foi feito cá no alto da Espinha, onde vai para a Conceição, longe.
vira para cá o Raimundo Tioff, Conceição Londe, Tiros. Tinha uma lavoura de café ali de um japonês. Tem. Lembra disso. Fizemos um campo de futebol ali. Olha a cidade onde é que estava, onde é que nós fomos fazer um campo de futebol. Pois é, o senhor tocou num ponto que eu até gostaria... Não tinha máquina. Não tinha uma máquina, uma planadeira. Uma O máquina... campo era muito irregular também. né? Ele irregular, tinha cupim, tinha tudo. Tinha. Nós derrubávamos o cupim, mas ficava um. Mas não tinha marca, não tinha nada direito. Um campo, o gol, a gente fazia gol de bambu, era um primitivismo de fazer dó. Mas como é que o mundo melhorou? Quando ele vê um Maracanã, vê uma Mané Garrincha em Brasília, e lembro dos nossos estádios de roça, de fazer dó. Tem que dar um desconto para os jogadores, né, doutor? Tem que dar um desconto. Agora, doutor, o senhor pode falar um pouco sobre o Olavo e a luta do Olavo para arrumar o estádio, o trabalho dele, porque antes julgava-se lá em cima, né? Eu tenho duas coisas a falar do Olavo. 3, vamos falar? Bom, o Olavo Rezende era um grande sujeito, amigo de todos nós, que gostava demais do futebol e do Esparta. Tanto que aquele campo lá foi ele que fez, e aquele campo tem, com toda a justiça, o nome dele, Olavo Bilac de Rezende. Eu fiz algumas perguntas, mas eu gostaria que o senhor respondesse a pergunta que eu não fiz. Difícil, né? O que o senhor acha que seria interessante falar aí para registrar em termos de o senhor e o futebol em São Gotardo? Alguma coisa, assim, um jogo, alguma anedota extraordinária? Porque a minha entrada no futebol de São Gotardo... Isso também. Eu não tinha perguntado isso, mas ficou sendo isso. Para falar para você toda a verdade, acho que não tem um motivo explícito, assim, para que eu fosse o componente de São Gotardo. Eu era estudante, eu pouco aparecia por lá, e quando eu aparecia, eu jogava lá. Eu jogava. E eu me formei, voltei, continuei jogando. Talvez seja acidental, vamos dizer assim. Não houve um propósito, um motivo que me levasse a jogar lá no Esparta. Foi um acidente. Isso é que o senhor gostava, né? Que eu gostava. E tinha aquilo lá, e mais ou menos no horário que servia. E então eu ia. Toda tarde eu ia lá. O senhor não era igual o Raimundo Tioff, não, que jogava porque era dono da bola? Não foi nada disso. Foi não, né? Vou fazer uma despedida do Raimundo Tioff no time dos velhos, da Matutina. A Matutina também tinha o time dos velhos, né? Aliás, eu estou falando isso do Raimundo Tioff para a televisão, mas ele devia ter futebol para jogar também. Isso é mais nada, não tinha nada. Ele era que era o dono mesmo, sabe? Mas, afinal de contas, se o futebol lá funcionava, era por causa dele. Se não fosse o Raimundo é que obrigava todo mundo, comprava tudo, a bola, os camisas, tudo, ele ainda fornecia tudo. Então todo mundo tinha que ir, porque ele cobrava a presença de todo mundo, sabe? Aquele tinha que jogar, né? Aí um dia ele resolveu fazer a despedida dele. Certo. O Raimundo vai despedir o futebol, está na hora. Então arranjaram um trem para ele. Ele subiu e falou lá, qualquer coisa. Nada. Depois ele comentou, eu fiz uma despedida assim, até essa pessoa que estava lá chorou. Mas vamos respeitar a vontade de cada um, né? Vamos respeitar a boa vontade e a dedicação de cada um a uma coisa pública, a uma coisa principalmente pública, como o futebol é uma coisa pública, né? Sem dúvida nenhuma. Mas o Raimundo foi uma pessoa fantástica. O senhor Chico Alfaiate é da época do senhor? O Chico foi, não como jogador. A função do Chico, ele era roupeiro. Era roupeiro, isso eu já sabia. Ele era o roupeiro.
Ele era muito fiel ao time, Muito, né? muito fiel ao time. Todo jogo o Chico estava lá. O Chico Alfaiate era essencial. É uma figura que nunca falhava. Faz parte da história do Faz time, né? gol sem dúvida nenhuma. Há determinado que faz. Outra pessoa que nós não falamos aí, que faz parte da história do futebol de São Gotardo, vários, entre eles, o Zé Maria Alfaiate. Zé Maria Araújo. É mesmo? Puxa vida, o Zé Araújo é o maior torcedor que tinha um sol quente igual esse aqui. Ele ia de guarda-chuva. É mesmo? Porque se acontecesse qualquer coisa, eu tinha qualquer coisa na mão. O Zé Maria não era brinquedo, não. Esqueci o nome dele lá de Biaça. O Mondongo. Um grande lá de Biaça. Ele criou um caso qualquer lá em São Gotardo, não sei o que foi, no jogo. O Zé Maria chegou por trás e deu uma cacetada nele. Deu-me uma cacetada que ele teve que ir para Santa Casa. É Lá em mesmo? São Gotardo. Por causa de futebol. Por causa do futebol. O Zé Maria foi a causa disso tudo. O Zé Maria de Araújo. Ele era um tarado. Dois outros grandes de futebol. Baiano, Franco. Não, velho, não por julgar, mas por ser por ligado. ser torcedor. Torcedor. Era torcedor. Ele estimulava muito o Zé do Baiano, o filho dele. Eu não sei se daria tanto valor, que ele brigava muito com o Zé Baiano por causa da cachaça. O Zé Baiano bebeu muita cachaça. Ele vivia brigando com ele. E ele não tinha essa liberdade. Ah, meu filho. Não. Era um pessoa lá de produção. Ele torcia muito. O Juca Franco também foi outro grande torcedor. Torcedor. Diz que o Samaria também era. O Zé Maria Araújo. Não, o Zé Maria Araújo é primo do Samaria. Não, senhor. Você está enganado. É o mesmo. É o mesmo? É o mesmo. Ah, então o senhor está falando é do Samaria? É o Samaria. O Samaria é o Zé Maria de Araújo. O Zé Maria de Araújo é o pai do Zedão. Você está com a sua. O Zé Maria de Araújo é o pai do Zedão. Pai do Zedão. O outro é o Samaria. É só O Samaria. senhor não está é Zé falando Maria. do Samaria. É, Porque já me Samaria. falaram que o Samaria era um torcedor fanático, ele e o Iraci. É, o Iraci. O perdi Samaria. nada. O Samaria era verdade. É Samaria, não é Zé Maria. Ele viveu São Gotardo a vida inteira como alfaiate, né? E depois foi para Dores. O Samaria disse que tinha assim uma plaquinha lá na alfaiataria. Por que o índio andava pelado? Porque o Samaria não existia. Não Eu sabia, lembro né? disso. Não sabia disso. Não. Porque o Samaria não existia. É, Samaria não existia. Agora, os torcedores populares, por exemplo, eles falam do senhor Antônio da Luca, da época do senhor, doutor Zé? Antônio da Luca. Antônio da Ele Luca. jogava bola, não? Não. Antônio da Luca era meu torcedor. Torcedor. É. Meu torcedor. Ele tinha torcia para um especial lá, né? Eu era meu torcedor. Então, eles costumavam, em reuniões por lá, na hora que ele fosse chegando, eles começaram a falar mal de mim. Já era jogado e ensaiado. Alguém me atacava, o outro queria me defender, o outro me atacava por outro lado, o outro me atacava, o Zé Maria chegava, eles começavam a me atacar. Eu falei, por que vocês estão falando dele? A troco de que vocês estão falando mal dele? E eu não aceito que alguém fale mal dele aqui. Afinal, eu sou representante da rainha da Inglaterra aqui nesse país. Eu sou representante dela. E ele pegava uma faca e passava no asfalto, que saía até fogo. Quem que fala mal mais outra vez dele aí? Eu falei, ninguém falava mais. Vocês sabem, mas muito bem, que existe em São Gotardo uma rua chamada, como é? Antônio da Luca. Zé Campos, Zé Ferreira Campos. Antônio da Luca. Antônio Ferreira Campos. Aquela rua que sai daquele posto, que foi do Olavo lá em cima, que foi do Olavo, não, foi do Zé Leiteiro, como é que chama? O Sérgio Boiadeiro. Sérgio Boiadeiro, aquela rua que desce.
em direção ao coro, Balneário. ao balneário. Aquela rua chama Antônio Ferreira Campos. É o Antônio da Luca. É o Antônio da Luca. Por que você vai pôr o nome do Antônio da Luca numa rua? Qual é o merecimento? Ele era um esquizofrênico, vamos falar assim, ele era um esquizofrênico inofensivo, incapaz. Você nunca ouviu falar que o Antônio da Luca se dirigisse em maus termos a outras pessoas. Você nunca ouviu falar isso. Não, não. A presença dele agradava. E quando ele chegava, o Antônio da Luca era o Antônio da Luca. Ele era uma festa no Era. pessoal. Ele não era rejeitado por grupo nenhum. Ele era o Antônio da Luca, uma pessoa importante. Então, ele ficava na importância lá como representante da Inglaterra, eu sei que tem um Clemente chegou, Antônio, o cachorro está freio. Pode pôr na cacunda e sair do mundo. Chega lá pegar o cachorro. O representante da Inglaterra saía distribuindo as coisas para os fregueses, né? Ah, é o cachorro cheio de De gente. mercadorias para serem entregues. Ele fazia entrega Ele para o fazia Clarimundo. entrega. É a escalação para o senhor ideal de um time lá de São Gotardo, representado pelo Esparta. Naquele craques. tempo, quando eu tenho, É, o tempo que o senhor viveu, né? Qual que é o time ideal para o senhor? era aquele que estava lá, não tinha outros. O senhor já deu a escalação, Vamos né? dizer que tinha bons elementos? Não, não tinha esses bons elementos sobrando, não. Tinha aqueles 11, 12, 13, pouco inteligente. É, mas então quer dizer que essa escalação o senhor já deu. O goleiro, o grande goleiro foi O Carlinhos. Carlinhos, né? Puseram o Hélio no lugar do Carlinhos, uma injustiça danada. O Hélio enterrou o time aqui em Araxá. Ah, diz que tem uma jogada que ele entregou mesmo no time? Dizem. O Hélio. Dizem. Então ele foi arrancado do time aqui em Araxá. E tinha um chinelão também, que eu esqueço o nome dele, que era central. Mas o resto era aquilo mesmo, não tinha outros não. Não era elementos que corriam, que davam sangue. Né? Que davam sangue, eu gostava dele. O senhor tinha muita harmonia com o Ladinho ali mesmo? Muito com o Ladinho, tudo, ué. Falei, vai Ladinho! Ah, meu Deus! Aí não sobrava nada. Pois é, mas o Ladinho tinha um defeitinho, né? Ah, Quando a bola estava no chão. Fora do chão, ele era um fracasso. Bola alta, Ele, tá ele com era, ele. ele era alto, só em cima, embaixo não. É. Não. Pôs no chão e ele não sabia o que fazer. Não. Eu não sabia o que fazia com ela. Pode falar com ele que eu falei isso, É. que eu confirmo que é verdade. Aí ele dava um chutão pra frente. É. E nós precisávamos de usar a força, usava também, doutor Zé? Ele? É. E o que eu tinha, né? Ah, o senhor contou um caso muito interessante do Ladinho, num jogo, que ele deu uma peitada numa assim. Como é que foi esse jogo? Eu falei um despacho. Vai, o sujeito promou lá e o Ladinho vai, jogou lá em cima da tela. Como se joga um sapo, ele segura, né? Certo. Ele jogou assim, lá em cima da tela, ele desceu bravo e todo mundo. Aí o jogo parou, e eles foram vigiando nós, e nós fugindo, e acabamos dentro do nosso gol. Foi no Jaci arrancou a faca e acabou com a festa, né? Ah, sim. Aí acabou a festa. Ele com a faca na mão foi, vem! Ei, vamos ver, o Valente. Enfrentou todo mundo. O time lá. Ele estava apitando o jogo, já sei. Cuidado. Ele era o nosso juiz. É. Nós carregávamos ele. Aí como é que era? Ele apitava um tempo, o outro apitava outro, era o... Não, era só um? Só um? Só um. Porque essa questão do juiz era delicada, né? Às vezes entrava um outro porque ele era expulso. Os times não concordavam com ele, né? Um time não concordava. Se ele continuou, nós saímos. Saímos de campo mesmo. Ah, e tinha isso então? Já tinha isso, largava o campo. Não acabava o jogo. Aí trocava o juiz. Fez igual a Argentina, né? Não foi na Argentina? Fez, saiu de campo? Foi. Ah, teve um time que saiu mesmo. Não voltou mais. Perdeu os pontos. Doutor Zé, o Tiedson, você jogava bola? Quem? O Tiedson, aquele que era um... Tietson. Tiedson, É. Tietson era o homem que dava bicicleta em bola rasteira. Tá bom assim a definição? Tá, perfeito.
Mas alguém nos contou um caso, acho que foi o Ganga, que não deve ter sido o Ganga, não, foi o Olavo Pé de Pato. Que o técnico era o Olavo. O Olavo falou assim, ó, se você der bicicleta, eu ponho você para fora. O senhor conhece esse caso? Porque não é bicicleta de bola rasteira, não é possível, né? Então... E aí que no jogo aconteceu lá dele dar uma bicicleta e fazer gol. Não, mas ele não jogava, não. Ele era reserva dos reservas. É. Ele entrava acidentalmente, mais nos treinos meus, né? Mas o Thierry fazia parte lá do time. Isso era importante. Ele morreu, né? E dava bicicleta, então embora Bola rasteira. Já ouviu falar isso? Tanto que você falou, eu não tinha dúvida de responder quem era o Edson. O homem que dava bicicleta e roda rasteira, né? Tinha muita gente interessante ali. Doutor, o senhor gostaria de falar mais alguma coisa sobre esse assunto? De futebol? Não, só a saudade. A saudade deixa. Agradecemos aqui o nosso entrevistado de hoje, Dr. José Pessoa, grande craque do Esparta dos anos 50, 60, companheiro de zaga do famoso Ladinho, que também vai ser o nosso entrevistado. Muito obrigado, doutor. Fico muito honrado com a presença de vocês aqui, porque vocês são os meus conterrâneos, são os meus amigos, que tiveram essa consideração de vir até aqui a minha casa. E eu posso dizer que homens, vocês foram os primeiros. As mulheres ainda vêm para visitar a dona de Lô. Meus homens não vêm aqui, não. Nem meus colegas de profissão de 20 anos tiveram a ousadia de vir até a minha casa me visitar. Não agradeço, não. Tá bom. Não agradeço, não. Muito obrigado, doutor.